Dizer de novo, tá bom? Graça e paz, irmãos. Opa, melhorou bastante, não foi? Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para louvar e para exaltar o nome daquele que reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, o nosso tema hoje é o Deus que se revela. Guardou? O Deus que se revela. Não esqueça que Deus se revela pelas Escrituras. Não existe revelação fora das Escrituras. Porque lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz assim, que antigamente Deus falou de fato pelos pais, pelos profetas, mas que nos últimos dias, ou por esses dias, nessa geração, Ele fala pelo Filho, por Jesus Cristo. Portanto, toda revelação, ela tem que ser bíblica. Se houver alguma revelação para você, e ela não tiver de acordo com as Escrituras, se ela não for bíblica, ela não vem de Deus. Porque Deus se revela pela sua palavra, pelas Escrituras, pelo seu Filho. Foi assim no passado? Sim, Cristo também estava no Antigo Testamento. E nos dias de hoje, nos últimos dias, o que o Senhor fez foi descortinar esse mistério. Por isso que na morte de Jesus, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, e hoje eu e você, nós podemos entrar na presença do Todo-Poderoso em nome de Jesus, pelo vivo e novo caminho. Então não existe revelação fora de Cristo, fora das Escrituras. Porque Cristo é a grande, a melhor revelação de Deus para o seu povo. Ele é o Salvador. Ele é a salvação. Nós somos salvos por Ele e para Ele. Nós não fomos salvos para servir a mais ninguém a não ser Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. E eu gostaria que você abrisse primeiro no Evangelho de João. Abra comigo aí, por favor, no Evangelho de João. No capítulo 7, nós vamos começar desse ponto. Evangelho de João, capítulo 7 e versículo 37. João 7, 37. Achou? Quem achou diz amém. Quem não achou diz tem misericórdia. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos entender isso aqui, e aí nós vamos prosseguindo. O Senhor Jesus Cristo está diante de um povo, de uma nação, que crê no Deus Pai, mas não crê em Jesus Cristo, seu Filho. Então, a nação para a qual Jesus está dizendo isso aqui, nesse momento, é a nação de Israel.
E a nação de Israel crê no Pai, mas não crê no Filho. Ela não crê que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Salvador, o prometido. Ela crê no Pai, ela crê que o Pai enviará um, mas ela não crê que esse é Jesus Cristo. Então, em meio àquelas festas e comemorações que eram muito significativas para o povo de Israel, e todas elas apontam para Cristo, que fique registrado, Jesus vem então e diz assim: escutem, se vocês aguardam o Messias, se vocês aguardam o Cristo, se vocês aguardam aquele que é prometido para resgate, ele diz assim: sou eu. Eu sou o que vim. Eu sou o Cristo. Jesus diz: eu sou o Cristo. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou a esperança. Eu sou o Salvador. Ele diz assim: se alguém tem sede, porque aquele povo tem sede, eles só não reconhecem Jesus que já veio, mas ele tem sede. Ele diz: se alguém tem sede, se alguém quer, se alguém deseja, então venha a mim, que eu sou a fonte de água viva, disse o Senhor. Aí ele diz assim: vocês creem em Deus, mas a proposta é para aquele que crê, como diz a Escritura. Não é como, a proposta não é aquele que crê como diz o rabino, aquele que crê como diz o professor, aquele que crê como diz o pastor. Não, ele diz assim: é aquele que crê em mim, como diz a Escritura. E a Escritura diz que eu sou o Messias. A Escritura diz que eu sou o desejado de todas as nações. A Escritura diz que eu sou o Salvador. A Escritura diz que eu sou o Criador de todas as coisas. A Escritura diz que eu viria e eu vi. Eu estou aqui, sou a fonte de água viva. Portanto, se você tem sede, venha e beba. E é a primeira vez que eu vejo uma fonte chamar um sedento. Você não vê? Isso é contra a natureza, porque uma fonte não chama um sedento, é um sedento que busca uma fonte, é alguém que tem sede que corre atrás de uma fonte. Quando eu estou com sede, é eu que levanto, que vou até o filtro, que vou até o pote, que vou até o rio, que vou até o lago, que vou, não sei, mas eu vou. Jesus disse assim: eu sou a fonte. Se você tiver sede, venha beber dessa água viva, venha beber dessa água poderosa, venha beber dessa água que vai dessedentar você, venha beber dessa água que, uma vez que você se saciar dela, nunca mais você terá sede. Aqui tem um ponto interessante, porque você pode falar assim: pastor, então nesse caso eu preciso ir a Jesus uma só vez, beber dessa água viva e nunca mais terei sede? Eu digo para você: não, com um não bem grande. Porque a ideia do texto é que você precisa ir a Jesus todos os dias, a cada instante. É por isso que você não tem mais sede, porque a fonte das águas é inesgotável. A fonte da água viva não tem fim, ela não seca, ela não baixa, ela não desaparece. E ele diz assim: venha todo dia, venha em todas as situações, venha em todos os momentos. Toda vez que você for até Jesus para se saciar, garante as Escrituras, Ele é a fonte de água viva, insaciável. Insaciável. Água doce, água pura, água santa, água que cura, água que por onde passa, ela vai sarando, ela vai restaurando, ela vai gerando vidas, ela vai curando, ela vai fazendo mudança, transformação de vida. É a água viva, é Cristo Jesus, por meio do seu Espírito.
Tem sede? Então venha e beba dessa água viva. Agora, meus amados irmãos, quando nós lemos a vida de alguns homens do Antigo Testamento, quando nós estudamos a vida de alguns homens do Antigo Testamento, e nós vemos o que Deus fez por meio da vida destes homens, sobe ao nosso coração uma pergunta. Qual é a pergunta? Senhor, o Senhor ama mais esses homens do Antigo Testamento, que fizeram proezas em nome de Jesus, no nome do Senhor? O Senhor ama mais eles, ou o Senhor ama menos nós desta geração? Porque nós não vemos, não estamos vendo, não estamos vivendo coisas que Deus não mudou e pode fazer. O que acontece? O Senhor ama mais eles do que nós? Ou é nós que amamos menos o Senhor do que eles o amaram, pastor Sérgio? É uma perguntinha que tira o nosso sono, não é? As coisas não acontecem por quê? Porque Deus amou mais a eles e menos a nós, ou nós amamos menos a Deus do que eles amaram o Senhor? Garanto que você vai para casa hoje com os seus neurônios queimando, mas para a glória de Deus. Quem é que responde para nós essa pergunta? Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33 e versículo 11. Vamos responder essa pergunta. Êxodo 33, 11. Olha que coisa linda. Êxodo capítulo 33 e versículo 11. Eu não vou ler enquanto você não encontrar. Encontrou? Glória a Deus. Olha o que diz o texto. E falava o Senhor a Moisés. Como? Oh, glória, meu Deus, que glória. Que glória. Esse é um tipo de relacionamento que Deus quer ter com você e comigo. Tá bom? Né? Tem que ser esse, né? Esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de Deus, ame a Deus, seja amigo de Deus. Vamos prosseguir? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Sabe o que diz Tiago? Lá no capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele diz assim: Elias era um homem sujeito a todas as tentações, fraquezas, como nós somos. Eu te pergunto, um profeta que fez grandes coisas no Antigo Testamento, Elias. Grandes coisas. Tanto que quando Jesus, na transfiguração de Jesus, aparece Moisés e Elias a Jesus. Moisés representando o ministério profético do Antigo Testamento, aliás, Elias representando o ministério profético do Antigo Testamento, e Moisés representando a lei. Se você encontrasse Elias um dia como esse, um dia de sol, é perigoso a gente dar meia volta, porque Elias é um cara bravo. Elias não é brincadeira. O Tiago diz assim: mas Elias não tem nada especial mais do que a gente. Deus não ama mais Elias do que nós. É nós que amamos menos a Deus do que Elias. Porque esse é o relacionamento que temos que ter com Deus. E o Senhor diz assim: e o Senhor falava com Moisés como fala ao seu amigo, face a face.
Seguindo o texto, depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Quem é amigo de Deus, gera amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, gera amigo de Deus. Quem anda com Deus, gera discípulo para Deus. Quem ama é amado. Quem é sarado, sara. Quem anda com Deus, gera discípulos para Deus. Quando termina o ministério de Moisés, sabe quem é que Deus vai colocar para prosseguir com o povo? Josué, que não se apartava de Moisés. Então ele diz assim: o nosso Deus é um Deus que fala, que se apresenta, que se comunica com o seu povo, com a sua igreja. Então a diferença daquele povo para nós é que eles amavam mais a Deus, eles andavam com Deus, eles temiam a Deus, eles adoravam a Deus. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4? Evangelho de João, capítulo 4. Vamos lá. Por favor. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus está falando com uma mulher samaritana. Ele diz assim no versículo 22, do versículo 22 em diante, João 4, 22. Ele diz assim: a mulher questionando Jesus sobre um monte de dúvidas que ela tinha, Jesus falou assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele mesmo. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo: Senhor, me acha hoje. De novo: Senhor, me acha hoje. Me acha nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de adoração, em espírito e em verdade. Com um professor você aprende, um mestre você ouve, um profeta você obedece, Deus a gente adora. O nosso relacionamento com o nosso Deus é de amigo, é de filho. Nós adoramos o Senhor. Agora, nós precisamos entender que a vida com Deus é uma via de mão dupla. E muitas vezes nós nos confundimos nisso aqui. A nossa vida com Deus é uma via de mão dupla. Porque nós aprendemos que Deus faz tudo e nós não precisamos fazer nada. O evangelho que em muitos lugares tem ensinado é um evangelho que diz assim: não, Deus fez tudo para você e você não precisa mais fazer nada, absolutamente nada, porque Deus já fez tudo. Não é verdade. Deus fez tudo no que diz respeito à nossa salvação. Porque o processo de salvação não passa por mim nem por você. Nós somos alvo dessa salvação, mas nós não interferimos nisso. Isso acontece no céu, na glória, no trono de Deus. É da vontade de Deus. Ele resolveu nos salvar.
não pelo meu mérito ou pelo seu mérito, não pelas nossas qualidades ou porque somos bonzinhos. Não, não é isso. Ele nos salvou porque nos amou antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, te chamou e te salvou por meio do seu santo Filho Jesus. Mas agora nós somos salvos. E como salvos que somos, quais as obras precisamos andar? Qual caminho precisamos trilhar? Deus tem um caminho para o salvo. Deus tem as obras do salvo. Então, temos aqui esse templo. Vamos fazer um culto para Deus. Vai precisar do microfone, vai precisar do som, vai precisar do áudio, vai precisar dos instrumentos, e vai precisar de pessoas, como os jovens e os demais, tocando esses instrumentos. Deus não vem tocar instrumentos. O Senhor não vai controlar aquela mesa de som. E nem vai mexer no sistema de transmissão. Não. Isso é obra de salvo. É os salvos que fazem isso. Que foram chamados para isso. Então aprenda isso aqui. A vida com Deus é uma via de mão dupla. Pastor, isso não tem base bíblica. Então, abre comigo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, por favor. Precisamos entender que a vida com Deus é uma via de mão dupla. Segundo livro de Crônicas, 15, 2, por favor. Isso aqui se dá com um rei. O nome desse rei é Asa. Asa tem uns problemas para resolver. E Deus manda para ele um recado. Olha só o recado que ele manda, que Deus manda para o rei Asa através do profeta. O profeta é o Azarias, filho de Obed. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Quem foi que veio? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre o profeta. E esse profeta, obedecendo esse comando do Espírito, ele dá uma palavra ao rei Asa. Qual é a palavra? Versículo 2. Ele diz assim: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiver com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, ele te deixará. Ou não é isso que está escrito? É, irmãos. Ele disse: rei Asa, eu estou contigo enquanto tu estiver comigo. No momento em que você me abandonar, eu também te abandono. É claro que nós não estamos vivendo a situação do rei Asa. É claro que nós não estamos na batalha como ele estava. No Novo Testamento, isso é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus implica em empenho, esforço, busca. Quer ver uma coisa? Abre comigo também, por favor, em Provérbios capítulo 8. Toca um pouquinho mais para frente. Provérbios capítulo 8. Olha o que diz o texto. Provérbios 8, 17. O que diz aí? Deixa eu encontrar aqui. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão.
Aí ele diz assim: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. A quem Deus ama? A quem ama. Ele disse: eu amo os que me amam. Os que me buscam me encontram. Eu serei contigo enquanto tu serás comigo. Enquanto tu fores comigo. Por quê? Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Se eu e você, meu amado irmão, se nós nos empenharmos em buscar a Deus, com diligência, Ele é um Deus que se revela a nós pelo seu Espírito. Por que esses homens tiveram grandes revelações de Deus? Porque amavam a Deus, porque andavam com Deus, porque buscavam a Deus com temor, com diligência e com insistência. E o texto diz assim: e vocês me encontrarão, vocês me acharão, porque Deus é revelado na nossa vida. Às vezes nós ouvimos algumas coisas do tipo: nós vamos estudar Deus. Meu amado irmão, no dia que você encontrar alguém que consiga estudar Deus, diga assim: então nasceu um outro Deus no universo. Porque Deus não é estudável, não se pode estudar Deus. A Bíblia diz que Deus é insondável, ninguém consegue sondar Deus. Ninguém consegue dissecar Deus por dentro e saber o que é que Ele pensa, o que é que Ele tem. Deus não é possível de ser estudado. Deus está além. Nós estudamos o que então, pastor? Nós estudamos as coisas de Deus na medida em que Ele revelou pela sua palavra. Deus está fora de tudo. Deus está fora do tempo, da existência, da criação. Ninguém estuda o soberano. Se o soberano fechar as portas da revelação, para mim e para você, não há quem possa abrir. Mas se nós buscarmos a Deus com temor, e tremor, e dedicação, e empenho, Ele então se deixará ser encontrado, Ele então se revelará a nós com grandeza. Então o Espírito Santo do Senhor vai nos revelar o seu Filho Jesus Cristo, o Criador, a doçura de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, o poder de Jesus. Não adianta tentar buscar Deus só no nosso conhecimento. É preciso que Deus se revele a nós pelo seu Espírito. Então o provérbio diz assim: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontram. Me encontram. Deus se deixa encontrar. Agora, nós precisamos fazer aqui algumas aplicações. O nosso crescimento espiritual depende desse desejo de conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma olhada comigo, por favor, em 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 2. Olha o que diz o texto. Primeiro o texto diz para nós abandonarmos aqui algumas coisas e depois desejar outras. Então 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: deixando pois toda malícia, é para deixar, e todo engano também abandona, e fingimento também joga fora, inveja joga fora também, e todas as murmurações também joga fora. É a primeira recomendação.
Essas coisas atrapalham a nossa relação com Deus. Essas coisas atrapalham a nossa comunhão com Deus. Essas coisas atrapalham a nossa vida com Deus. Essas coisas atrapalham nós nos enchermos de Deus. Então ele diz assim, olha, é o seguinte, malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, joga isso fora. Joga isso fora, abandona esse negócio. Isso não é coisa de crente. Tá certo? Crente não tem malícia com o outro. Eu não posso ter malícia com minha irmã. Eu não posso abraçar minha irmã maliciosamente. Porque a igreja pertence a Jesus e os olhos dele estão no lugar. Eu posso até enganar alguém, mas não engana Jesus. Então não pode. Não pode agir maliciosamente com ninguém. Então ele diz assim, joga fora. Não pode enganar o outro. Enganar o outro não tem como. Somos cristãos. Filhos de Deus. E o engano aqui, enganar propositalmente. Também não pode haver fingimento. É preciso ser verdadeiro. Conversar, falar a verdade um com o outro. Fingimento não é coisa de crente. Inveja, essa apodrece os ossos. Diz lá em Provérbios, ou em Eclesiastes, não lembro agora, que a inveja apodrece os ossos. Não sei se você conhece alguém que é invejoso, eu conheço. É terrível. É terrível, ele nunca se alegra com uma conquista sua. Ele se alegra só com o seu, com os QRU pesado que você tem para resolver. Então inveja não é coisa de crente. No versículo 2, aí o Pedro vai dizer assim, você precisa desejar algo na sua vida. E é interessante porque o Pedro diz assim, você precisa desejar isso, você precisa querer isso, buscar isso na sua vida. E o assunto que o Pedro vai falar, que é crescimento espiritual, o Pedro diz assim, você quer crescer espiritualmente? Então isso aqui tem um ponto que depende de você. Qual é o ponto? Ele diz assim no versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Muitos de nós aqui somos pais, não somos? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando o Raniel nasceu, meu filho, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, pensa nisso. O menino está deitado lá no berço chorando desesperadamente, esgoelando. Eu de um lado, a mãe do outro. A mãe já tinha amamentado ele. E o menino chorando. O que foi que eu fiz? Comecei a chorar desse lado e a mãe chorar do outro, sem saber o que o menino tinha. E aquele choro copioso que dói lá dentro. Meu Deus, o que essa criança tem, Jesus? Uma dor, alguma coisa. Pega, leva no médico. Chega lá, a médica olhou e disse assim, ô mãe, o que você está fazendo com esse menino aqui, desfigurado desse jeito? Esse menino está com fome. Oh, meu Jesus amado. Dá leite para esse menino, dá comida para ele. Chegamos em casa, a Lulu preparou uma mamadeira, deu na boca desse menino, foi um remédio. A partir dali a gente descobriu qual era o problema do menino. O menino estava com fome. Sabe o que o Pedro está dizendo? Você precisa desejar como criança o leite perfeito, racional, porque é por ele que você vai crescer, meu irmão. O leite, o que é o leite? A palavra. O desejo você tem. Meu Deus, eu quero conhecer Jesus. Senhor, eu preciso conhecer mais sobre Jesus. Eu preciso da sua revelação mais de Jesus sobre a minha vida. Eu preciso disso. E aí então você busca na oração, você busca na leitura, você busca através de pessoas, e você diz, pastor, eu quero Deus, meu Deus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Pedro
Pedro diz assim: é por esse caminho, o caminho do desejo de conhecer Jesus, é por esse caminho que você vai crescer espiritualmente, é por aí que você vai crescer. E ele faz aqui uma ressalva, ele diz assim: o leite precisa ser puro. Não pode ser falsificado. O que é um leite falsificado? É um evangelho doente, que te promete um Jesus doente, que te promete um céu doente. É aquele evangelho que o sujeito chega e diz assim para o pecador: o sujeito é pecador, está na prática do pecado todos os dias. O sujeito chega para ele e diz assim: Jesus te ama, e Jesus te aceita do jeito que você é. Mentira! Mentira! Porque se Jesus me aceitasse do jeito que eu era, não precisava de mudança. Cristo não havia morrido. Então muda, diz assim: Jesus te recebe do jeito que você está, mas te faz uma vida nova, uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova, um jovem novo. Porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entende? Uma coisa é Jesus aceitar, outra é receber. Jesus recebe a todos, mas não aceita do jeito que está. Isso é um evangelho falsificado, porque não tira ninguém do pecado, não liberta ninguém do pecado, tem outras finalidades. Ou vocês acham que eu nunca frequentei lugar assim? Já frequentei, nunca congreguei, mas já frequentei. Então o Pedro diz assim: deseja isso, busca isso, anda com Deus, e Ele vai andar contigo. Ama a Deus, e Ele vai te amar. Abra comigo em Jeremias capítulo 29, por gentileza. Jeremias capítulo 29, olha os planos de Deus para nós, dá uma olhadinha. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Isso é Deus dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim nós esperamos, irmãos? De paz, de salvação, de alegria. Versículo 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor. Os planos de Deus: paz, planos bons. Orareis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando perguntaram para Jesus, qual é o primeiro mandamento? Jesus disse assim: o primeiro mandamento é: amarás o seu Deus sobre todas as coisas, não é verdade? Aí ele diz assim: com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque nós precisamos parar com esse evangelho que é assim: Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer, e eu estou aqui.
meus braços cruzados, fazendo nada, coisa nenhuma. Deixa que Deus vai fazer tudo. Não. Deus não vai fazer tudo, não. Deus vai fazer tudo aquilo que eu e você não podemos fazer e não sabemos fazer. É assim. Olha o que diz o Salmos 18. Vamos lá, Salmos 18, por favor, rapidinho. Volta um pouquinho. Salmos 18, versículo 25. Olha o que diz o texto. Salmos 18, 25. Vamos ler a partir do 24. Diz assim: Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Olha o 25. Com o benigno te mostras benigno, e com o homem sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras indomável. Presta atenção. A nossa maldade, ou a nossa crueldade, ou a nossa infidelidade não atinge Deus de modo nenhum. Mas com o bondoso, Deus se mostra bondoso. Com o puro, Ele se mostra puro. Com o santo, Ele se mostra santo. Com o bom, Ele se mostra bom. Mas com o perverso, Deus não se mostra perverso. Com o perverso, Ele diz: eu sou contra você. Ele não é perverso, mas Ele diz: com o perverso, eu não tenho nada a ver com ele. Mas com o bom eu tenho. Com o benigno eu tenho. Com o que faz o bem eu tenho. Então esse Deus maravilhoso, meu irmão, é esse Deus que a nossa vida com Ele é via de mão dupla. Tá certo? Busca e tu acha. Bate que a porta se abre. Pede que tu recebe, mas vai. Levanta. Toma uma iniciativa. Seja proativo no reino. Você não precisa construir uma capital de uma só vez, mas busca pelo menos uma alma. Busca pelo menos uma vida. Porque o tempo está passando, irmãos. Os dias estão chegando ao fim. E Deus nos chamou para movimento, para trabalho, para fazer. Deus não entrega projetos. Deus nos entrega projetos e não obras prontas, eu anotei aqui. Deus nos entrega projetos e não obras prontas. Quer ver uma coisa? Noé recebeu a arca pronta? Não. Noé recebeu o quê? Um projeto e um chamado, um comando. Deus disse assim: Noé, eu vou destruir tudo que respira debaixo do sol, do céu. Faz para ti uma arca. E as medidas são essas aqui. E deu a ele um projeto. E por mais de 100 anos, diz os historiadores, Noé passou construindo aquela arca. Para quê? Para proteger a sua casa, a sua família. Você acha que durante todo esse tempo Deus falou com Noé quantas vezes? Não foram muitas vezes. Mas Noé, ele recebeu um comando, ele recebeu um chamado, ele recebeu um projeto. Eu não sei qual é o projeto que Deus, eu não sei qual foi o projeto que Deus colocou no seu coração. E também não sei qual é o seu chamado. O que eu sei é que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Eu só sei que o Deus que te chamou é fiel para ir contigo. Eu só sei que o Deus que plantou esse projeto no teu coração, Ele é capaz de te capacitar todos os dias para que você cumpra esse propósito. Para isso,
precisamos buscar o Senhor. Deus não te abandona no meio dos projetos. Pode ser que a arca que você precise construir é na sua casa. Pode ser que o Senhor diga para ti, constrói uma arca, porque daqui uns dias a ira de Deus vai chegar, e a tua família precisa estar guardada. Pode ser que o projeto que Deus colocou no teu coração, é lá no teu trabalho, é lá na tua escola. Pode ser que Deus tenha colocado um projeto no seu coração, para você chegar aqui e falar com o pastor Samuel, Deus colocou isso aqui no meu coração. Ele deu para você um projeto, Ele não deu tudo pronto. Moisés não recebeu o tabernáculo pronto, ele recebeu um projeto. É preciso fazer. É preciso fazer. Então, nós precisamos nos dispor, andando com Deus. Deus vai nos capacitando dia após dia. Moisés não recebeu um povo liberto, ele recebeu um chamado: vai libertar o meu povo. Esse é o nosso chamado. Vai e anuncie aos cativos que Jesus Cristo é o único que tem poder para libertá-los do poder das trevas. Moisés não recebeu um povo liberto. Moisés recebeu um chamado. Moisés recebeu um comando e disse: vai. Senhor, o que eu direi quando chegar no Egito? Esse pessoal querem me matar. Diga: o grande eu sou me enviou aqui. Então Moisés começa um trabalho, e Deus coopera com Moisés. Tudo aquilo que Moisés precisava, Deus vai entregando. É poder, é tudo o que precisa. Até que chega o grande dia, e Deus liberta aquele povo. Mas tem mais um problema. Faraó está vindo aí. Diante daquele povo tem um mar. Como passa aquele negócio? Como abre aquele caminho? Esses dias eu estava ouvindo um debate sobre a abertura do mar para aquele povo passar. E tinha um sujeito que ele não acreditava, ele era meio que ateu, à toa. E ele disse assim: acontece, pastor, e estudando a história eu pude ver que naquele local onde vocês dizem que o mar foi aberto, na época não era o mar, era apenas um lamaçal, era muita lama, ali não tinha água. E o pastor, inspirado por Deus, parou um pouco e disse assim: espera aí, pode ser que eu esteja enganado, não com relação ao que foi aberto, mas com relação ao poder de Deus, porque se abrir água já é difícil, imagina abrir lama. Imagina abrir um lamaçal. Você tem razão, Deus é poderoso mesmo, o pastor disse. Abre água, abre lama, abre o que for preciso, abre portas de cadeias, quebra a algema e liberta os cativos. Jesus é poderoso para libertar os cativos. É o nosso chamado. O nosso chamado seja no nosso trabalho, por onde nós andarmos, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, testemunhar desse Cristo e dizer: Jesus é poderoso para te libertar. Jesus é poderoso para te livrar da morte. Jesus é poderoso para te livrar das algemas do pecado. Jesus é poderoso para te tirar do reino das trevas e te levar para o reino da luz. Jesus é poderoso para te salvar, para te batizar e te levar para o céu. Só Jesus é poderoso assim. Ontem eu fui almoçar num restaurantezinho que tem aqui do lado. A Lulu saiu, o Raniel também saiu para trabalhar, alguma coisa. Eu fiquei sozinho em casa. Se tem uma coisa que eu não gosto é de almoçar sozinho. Falei: vou almoçar ali. Parei aqui, fui almoçar. Quando eu cheguei lá, a moça do restaurante
estava chorando. E ela estava ouvindo um louvor. E eu sentei lá enquanto eu esperava. A moça que ajudava ela veio ligar uma TV. Eu falei, não moça, não precisa ligar não, fica tranquilo. Eu estava sozinho. Pode deixar esse louvor aí que tá ótimo. Louvor bonito. Ela disse, o senhor é crente? Cristão, né? Eu falei, sim, sou. Ela falou, eu estou chorando porque ontem Deus me livrou da morte. Deixa eu explicar para o senhor. Eu estava indo na casa lotérica, aqui na Jequirituba. E atrás de mim tinha um moço. E eu fui atravessar a rua. Ela disse, quando eu coloquei o primeiro pé para atravessar a rua, o moço que estava atrás de mim gritou, não vai! E ela disse que recuou. Quando ela recuou, o carro passou, raspando ela. Mas passou numa velocidade. Ela disse, era para mim estar morta agora. Ela disse, mas você quer saber mais? O sujeito que me avisou, ele já tinha sido avisado por outro cidadão, nessa mesma condição, há dias atrás. Ela disse, não era para mim estar viva, com a minha filha trabalhando, era para estar morta. Deus me livrou. Por quê? Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que livra. A Lulu não gosta de contar, mas eu vou contar. Depois eu me viro com ela em casa. Mas ela estava atravessando a Avenida Faria Lima. Todos nós conhecemos, se nem não fomos lá ainda, ouvimos falar. Avenida Faria Lima. E ela ia atravessando, quando ela avançou um pouco na pista, veio um carro, mas ele veio em alta velocidade. E ela disse que naquele momento deu um branco, ela não sabia o que fazer. Diz ela que veio algo, que eu creio que veio do céu, e eu acredito em anjos, pegou ela assim, ó, e trouxe ela para trás. Tirou ela como um raio. E diz ela que ficou meio extasiada, sem saber o que estava acontecendo. Aí o rapaz do carro parou à frente assim e disse, moça, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. A senhora se machucou? Ela disse, não me machuquei não. Meio atônita ainda. Aí o rapaz entrou no carro e foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, ó, que a igreja de Deus, ela é a menina dos olhos de Deus. Ele guarda, e guarda com cuidado, e guarda com amor, e guarda com zelo. Esse é Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos abandona. Aleluia! Moisés não recebeu um povo liberto, mas agora tem um mar para se abrir. Moisés sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus tem poder para abrir o mar. Qualquer hora, qualquer dia. Saiba que essa batalha que você trava hoje pode ser pesada, pode ser difícil. Mas busca a presença desse Deus, busca com zelo. Busca com ânimo. Deseja como criança recém-nascida esse leite puro, não falsificado. Esse Cristo vivo e poderoso, santo. Busca Ele. Porque é Ele que vai te dar força para lutar. Vai te dar sabedoria para aplicar aquilo que tu conhece. Ele vai fortalecer o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Ele vai te conduzir pelo caminho certinho. Ele vai te fazer vencedor. Porque a Bíblia diz que nós já somos vencedores.
travar determinadas batalhas não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem hora que você tem que baixar a cabeça e dizer assim: Senhor, isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui, Senhor, eu não posso fazer. O Senhor sabe que eu não posso. Tem lugar que só a mão de Jesus é capaz de penetrar e tirar de lá. Tem coisas que só a mão poderosa de Jesus pode fazer. Tem coração que só o poder do Evangelho pode dobrar. Tem ferrolhos que só o nome de Jesus pode quebrar. Tem algemas que só o nome de Jesus pode destruir. E tem portas que só Jesus pode arrebentar. Mas Ele é vivo e é presente. Ele está conosco, irmão. Deus está no nosso meio. Deus mora na sua igreja. Jesus está conosco. Jesus está aqui nesta manhã para libertar os cativos, para te fazer vencer, para te dar salvação no nome poderoso do glorioso Redentor. Jesus nos dá projetos. Vamos, irmãos, vamos. Pastor, eu estou com 70 anos. Pois a Bíblia diz lá em Atos que os velhos terão sonhos. É isso? Então pode sonhar. Pastor, eu sou jovem. Pois é, a Bíblia diz que você já venceu. E para terminar, para fechar aqui, abra comigo em João capítulo 6, por gentileza. João capítulo 6, para terminar, por favor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Liberta, Senhor, nesta manhã. Liberta os cativos, sara os corações, transforma as vidas. Senhor, tem gente sedenta nessa manhã aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, alcança, acha, encontra, restaura, meu Deus, em Jesus. João capítulo 6 e versículo 37, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não recebeu um povo salvo. Jesus recebeu um comando do Pai para salvar um povo. Diga comigo, Jesus não recebeu um povo salvo. Ele recebeu um comando do Pai para salvar um povo. Diga, eu sou parte desse povo. Aleluia. Olha o que diz o texto, João capítulo 6. Acompanha comigo, por gentileza, a partir do versículo 37. Olha o que diz o texto. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Se Deus, o Pai, já te deu para o Filho, você vai. Eu vou reformular a palavra, porque não essa, tá? A minha. Porque muitos, aqui já estamos salvos pela graça. Eu vou refazer. Se Deus já deu para o Filho, aquela pessoa que você quer que seja salva, ela vai. Ela vai. Se Deus já deu, ela vai. Vai chegar um momento que ela vai. Porque Ele disse, tudo o que o Pai me deu, Ele me deu, vem a mim. Ela vai. E Ele diz, e de modo nenhum lançarei fora. Agora continua comigo no versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é Jesus falando. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui para encerrar.
Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele foi para a cruz, mas ele não foi para a cruz murmurando, ele não foi para a cruz reclamando, ele não foi para a cruz de má vontade, de mau gosto, ele não foi para a cruz amaldiçoando ninguém. Jesus Cristo foi para a cruz perdoando, Jesus Cristo foi para a cruz amando, Jesus Cristo foi para a cruz atendendo o chamado do Pai, cumprindo a vontade do Pai, atendendo o comando do Pai. Jesus Cristo foi para a cruz, apesar do choro, ele foi com alegria, porque enquanto aquela cruz judiava do seu corpo, enquanto os homens destruíam a sua carne, o Pai, o Eterno, estava recebendo das mãos de Jesus o fruto do seu trabalho. O fruto do trabalho das mãos do nosso glorioso Redentor é eu e você. Nós somos frutos desse Cristo vivo e eterno. Por isso, meu irmão, se você está aqui nessa manhã e ainda não pertence ao reino de Deus, à família de Deus, os filhos de Jesus, os filhos do Pai, o irmão de Jesus, se Jesus ainda não é o teu Senhor, o teu Salvador, se Ele ainda não é, não sai daqui sem isso não. Não sai daqui dessa mesma maneira não. Basta você vir aqui na frente. Se você deseja, lembre-se, é preciso desejar, é preciso querer, é preciso ir à fonte. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Hoje à noite, se Deus quiser, é noite de Santa Ceia. Não perca, venha. Se você conhece alguém, seu vizinho, convide-o. Ligue para um amigo, convide-o. Se mova, faça, busque, haja, seja proativo. Pode ser que Deus mexa no coração dele, ou dela, do vizinho, do amigo, e o traga. E ele tem um encontro com Cristo. E é mais uma alma salva. É mais um dia de festa nos gloriosos céus de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Até a noite, em nome de Jesus. Graça e paz.